Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês. Ter ouvido a fala da Gisele agora foi muito legal. Aliás, é um assunto, a minha origem é trabalhista também, como contador que sou, porque eu sou contador, né? Não sou advogado, eu vou para o céu. Mas o assunto específico para o qual o G4 me chamou, que é as atividades concomitantes, é algo que me incomoda já há um certo tempo. Primeira vez que eu tive contato com esse tema foi na década de 80, quando eu comecei a trabalhar com folha de pagamento em empresa de contabilidade, e me chegou, eu fazia folha de pagamento de uma emissora de rádio aqui de Londrina, e fiz a folha de pagamento, passei para o meu chefe conferir como era de hábito, e ele falou, mas esse cara também trabalha numa televisão. Falei, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Televisão não é cliente do nosso escritório. Mas você tem que saber quanto que ele já está pagando de contribuição previdenciária lá para fazer o ajuste aqui. Falei, por quê? E aí o cara me deu a instrução normativa para ler, falou, leia aí, se vira e entenda do que eu estou falando. E aí foi o meu primeiro contato com a existência de atividades concomitantes. A galera toda dando bom dia aí, gente. Eu vou evitar ficar olhando o chat, senão atrasa do nosso horário aqui. Eu quero ficar dentro do horário que o G4 me deu, tá bom? Mas obrigado por todo mundo que já tá dando um oi aí no chat, galera toda que tá aí com a gente. E aí, bom, eu já tinha esse contato do lado de contribuições. Nos anos 2000, agora em 2006 ou 2007, mais ou menos, me chega pela primeira vez uma carta de concessão para fazer uma revisão de uma pessoa que tinha atividades concomitantes. Até então, eu nunca tinha ouvido falar desse desdobramento do cálculo de benefícios. Estamos em 2006, quase 20 anos atrás. Então, chega aquela carta e fala, mas está errado isso aqui. E a advogada falou, mas Emerson, e o artigo 32? Aí fui eu ler o artigo 32 da 8.213 e tive um impacto. Falei, caramba, na hora da contribuição, o sistema manda somar os vínculos da pessoa. Na hora do benefício, ele separa os vínculos. Tem alguma coisa muito errada aqui. E comecei a estudar esse assunto. Estudar. Em 2011, eu escrevi um artigo para a Revista Brasileira de Direito Previdenciário falando sobre isso. E aí a professora Melissa Follman me falou o seguinte, olha, Emerson, você tem que transformar esse artigo em livro. Então, eu publiquei em 2015 a primeira edição, esse livro já está na terceira edição. A terceira saiu agora, após o julgamento do tema 1070 pelo STJ. Então, a primeira edição dele sai em 2015, e foi no começo de 2015, um evento lá em Brasília, em que eu fiz o lançamento dele, e presenteei alguns juízes federais e tal. Quando chega o Congresso do IBDP no fim do ano de 2015, um daqueles juízes estava na TNU e tinha já dado uma decisão lá na TNU favorável, mais ou menos favorável a uma das teses que eu expus no livro. Falei, uau, que legal, está começando a ter repercussão. E naquele evento, o ministro Kukina, do STJ, foi um dos palestrantes. Eu presenteei o ministro Kukina com um exemplar do livro e depois presenteei as assessoras dele que estavam lá também com outro exemplar. E aí, por muita sorte, o processo que chegou ao STJ, o tema 1070, foi julgado no gabinete do ministro Kukina. Então, eu não vou dizer que meu livro teve algum impacto nisso. Mas eu guardo lá no fundo uma fagulhazinha de que pode ser que alguém tenha dado uma atençãozinha àquele livro e tenha entendido alguma coisa diferente, enfim. Mas, enfim, o IBDP foi amicus curiae nesse processo, e eu sei que no caso do IBDP o livro foi usado bastante. Então, pelo menos no amicus curiae, eu sei que participei de alguma maneira. Mas vamos lá. Eu fui estudar o assunto, como disse para vocês, e fui descobrir por que existia essa confusão toda. Eu vou fazer esse histórico bem rapidinho com vocês aqui. Eu vou começar em 1960 com a LOPS, né, a Lei Orgânica da Previdência Social. O que a LOPS previa para o cálculo de benefícios? Que se fizesse uma média dos últimos 12 salários do segurado. Pega os últimos 12 salários, faz a média, em cima dessa média calcula o benefício. Aquela média que hoje pega desde julho de 1994, que vocês conhecem bem e tal. E naquela época era só os últimos 12 salários. Não significa que só tinha que contribuir 12 meses, tá? A pessoa tinha que trabalhar os 30 anos para se aposentar ou ter a carência para se aposentar por idade e tal. Mas para o cálculo se usavam apenas os últimos 12 salários. Quando o brasileiro descobriu isso, o que acontecia? Eu montei esse diagramazinho aí para vocês enxergarem mais ou menos como é que funcionava. O cara tinha um emprego,
Essa barra azul ali, ó, é um cidadão que se aposentou na década de 60, tá, gente? Para vocês entenderem onde nasce o problema, né? Ele trabalhou desde a década de 30 até a década de 60, essa barrinha azul, todo o tempo de contribuição dele. E depois, quando faltava 1 ano e meio para se aposentar, ele arrumou um segundo emprego, aquela barrinha vermelha lá no final. Recebia salário mínimo no emprego principal dele e nessa atividade secundária um salário alto pra caramba. Como ele conseguiu isso? Não sei, mas ele fez. E fazia-se muito esse tipo de coisa. Para quê? Para que os últimos 12 salários dele fossem muito altos e ele se aposentasse muito bem. E isso virou rotina naquele período ali, a partir da década de 60. Até hoje tem gente que acha que se melhorar as contribuições perto da aposentadoria vai se dar bem. Você já sabe que não funciona mais assim. Porém, a regra a gente vai trabalhar aqui, né? Em 73, o período básico de cálculo ainda era curto, mas já era maior, eram 48 salários na aposentadoria, logo depois cai para 36 salários e ficou muito tempo o uso dos últimos 36 salários, mas aqui em 73 nasce a regra antifraude para cuidar de atividades concomitantes. E o que foi que o legislador pensou? Ele falou, bem, se você tinha que trabalhar 30 e tantos anos, aquela barra azul inteirinha ali para se aposentar, trabalhou e contribuiu. E depois você trabalhou só 1 ano e meio nesse outro emprego aqui, eu vou fazer 2 cálculos de benefício para você. Usando a tua atividade principal, calcula um benefício normalmente. E um segundo cálculo, usando a tua atividade secundária. A lei nunca usou as expressões atividade principal e secundária, tá, gente? Esses nomes foram dados pelo INSS. A lei fala atividade em que foram cumpridos os requisitos e demais atividades. Os apelidos principal e secundária foram dadas pelo Instituto. Mas, você trabalhou só 1 ano e meio aqui? Então, beleza, eu calculo também uma aposentadoria, mas eu vou te pagar uma aposentadoria proporcional a esse 1 ano e meio, no cálculo da atividade secundária. Você só contribuiu 1 ano e meio, vai receber uma aposentadoria, um valor bem pequenininho, proporcional a esse 1 ano e meio que você contribuiu. Você tinha que trabalhar os 30, trabalhou só 1 ano e meio, a tua aposentadoria vai ser proporcional a esse tempinho que você trabalhou. Essa foi a regra que veio em 73. Dali em diante, nós ficamos lá com 48 salários, 36 salários, até 1999. Em 99, vem a Lei 9.876, aquela que criou o fator penitenciário, que criou o contribuinte individual, dentre outras coisas, e ela muda a regra de cálculo, fala agora nós vamos usar os 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, ou só desde julho de 94, a revisão da vida toda, essa briga toda aí que vocês conhecem bem, mas manteve-se a regra de atividade concomitante e ninguém... Tudo bem, vai ficar assim mesmo. Mas não, tá errado esse negócio, não pode ser assim. Isso tá furado. Não faz mais sentido eu ter essa continha proporcional, porque se eu somar tudo, e isso vai desde 1994 até a aposentadoria, esse valor, esse tempo curto que a pessoa contribuiu se dilui do tempo de contribuição. Ele já não vai mais conseguir melhorar o benefício contribuindo poucos meses naquela outra atividade, atividade secundária. Então não faz mais sentido se manter a regra de atividades concomitantes. Entretanto, o legislador manteve. Em 2014, teve uma medida provisória número 664, que fez uma série de alterações na Previdência, inclusive cria aquela limitação da renda do auxílio-doença, cria aquela limitação do tempo de recebimento da pensão por morte, isso foi no finzinho de 2014. Aquela medida provisória vai ao Congresso para ser convertida em lei, e durante o processo de conversão em lei, é apresentada uma emenda para acabar com a regra de atividades concomitantes, para revogar as concomitantes. E foi aprovado no Congresso Nacional, e quando vai à sanção presidencial, a presidente Dilma vetou a revogação das regras de atividades concomitantes. Elas continuaram na legislação. Começo de 2019, outra medida provisória que trouxe o pente fino das aposentadorias por incapacidade permanente, na época ainda aposentadorias por invalidez, e ao também levar ao Congresso Nacional aquela medida provisória, alguém apresenta novamente a emenda para acabar com as atividades concomitantes. Foi aprovada no Congresso Nacional e dessa vez não houve veto. Então, passou, virou, e a Lei 13.846 revoga toda a regra de concomitantes. Portanto, nós estamos falando de benefícios concedidos até o meio do ano de 2019.
do segundo semestre de 2019 para cá, o INSS não tem mais a prática de calcular, ou pelo menos não deveria, tá? De calcular a atividade principal e a atividade secundária. Ele deve somar isso tudo para fazer o cálculo do benefício previdenciário. Bem, como é que funcionava essa regra, então, no período anterior a 2019? Por que esse é um assunto importante para nós? Porque nós queremos revisar estes benefícios que foram concedidos antes da publicação da Lei 13.846. Porque esse segurado foi prejudicado pela forma de cálculo trazida pelo governante, né? O que dizia o texto da lei? O salário de benefício do segurado e contribuir em razão de atividades concomitantes. Atenção na expressão atividades concomitantes. Esse é um dos pontos de discussão interessantes aqui. Será calculado com base na soma do salário de contribuição das atividades externas do requerimento ou no período básico de cálculo, observado o artigo 29 e as normas seguintes. 1. Quando o segurado satisfizer em relação a cada atividade as condições do benefício requerido, o salário de benefício vai somar tudo. Uau, beleza. O que ele está falando aqui? Vamos pensar numa aposentadoria por idade, que você sabe melhor do que eu, exige pelo menos 15 anos de contribuição, né? 180 contribuições para fins de carência, lá em 2019, antes da reforma da Previdência. E a pessoa tem 2 vínculos. Se em cada um dos vínculos, ela contribuiu com mais de 180 contribuições, beleza. O INSS somava tudo e calculava a aposentadoria por idade dessa pessoa. Beleza. Mas e se em um dos vínculos ele não teve os 15 anos? Aí nós vamos para o inciso 2º, que é o calcanhar de Aquiles dessa discussão. O que ele diz? Quando não se verificar a hipótese de inciso anterior, ou seja, a pessoa não cumpriu todos os requisitos em cada um dos vínculos, o salário de benefício corresponde à soma das seguintes parcelas. A. Salário de benefício calculado com base no salário de contribuição das atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício. O que é a letra A, gente? É aquilo que o INSS apelidou de atividade principal. Você cumpriu todos os requisitos nessa atividade, o teu direito à aposentadoria está garantido, então a gente vai calcular um salário de benefício. O que é salário de benefício? Hoje, média aritmética simples de todos os salários desde julho de 94. Antes da publicação da Lei 13.846, na verdade, antes da emenda 103, que veio um pouco depois, né? Mas já que estamos colocando essa lei como limitação, porque ela que acaba com as concomitantes, como que se fazia o salário de benefício antes disso? Média aritmética simples do maior salário de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo apurado desde julho de 94. Então, nós tínhamos aquela regra de cálculo e eu faria um salário de benefício, dependendo do benefício, multiplicado pelo fator previdenciário. Uma aposentadoria por tempo de contribuição em que o segurado não atingisse os pontos, fazia a média, aplicava o fator, beleza. E nas atividades chamadas de secundárias pelo INSS, o que é que o legislador mandava fazer? E o INSS nunca fez, gente. Um percentual da média do salário de contribuição de cada uma das demais atividades, equivalente à relação entre o número de meses completos de contribuição e o período de carência do benefício requerido. Vamos dar uma pausa aqui. Percentual da média. Significa, eu vou fazer uma média. O que é média? Média é somar os valores e dividir pela quantidade de valores somados. Então, se o segurado teve um vínculo de 2 anos, exatamente 2 anos, 24 contribuições, como é que se faz média? Soma os 24 e divide por 24. O INSS nunca fez média, ele sempre calculou um mini salário de benefício aqui, que é um dos erros graves. Inclusive, esta tese que trata especificamente disso e que, em muitos casos, traz um resultado muito mais alto do que o tema 1070, está no meu livro sobre esse tema, sobre as revisões de benefícios para segurados com atividades concomitantes. Mas, quando se trata de aposentadoria por tempo, olha o que trazia o inciso 3º. Quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o percentual da linha B será o resultante da relação entre os anos completos de atividade e o número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício. Como assim? Quantos anos eu preciso trabalhar para me aposentar? Pelo menos 35. Ou 30. Como o tempo mínimo na Lei 8.213 era 30 anos, a regra de concomitante manteve 30, tá? Você tinha que trabalhar 30 anos para se aposentar. Na atividade principal você trabalhou, mas na secundária teve 2 anos só. Então, a gente vai calcular um salário de benefício, fator previdenciário que vai considerar só 2 anos de contribuição. Também tem uma tese para discutir isso, com decisões muito interessantes. E a gente vai, no final da conta, quem já apurou um fator previdenciário horrível, trouxe um valor desse tamanho, vamos pegar esse valor, dividir pelos 30 anos que você tinha que trabalhar,
vai virar pó, vai virar uns centavos, e multiplicar pelos 2 anos que você efetivamente trabalhou. Era um crime com o segurado, e todos esses problemas que eu estou comentando com vocês estão devidamente debatidos, discutidos naquela obra que eu publiquei a respeito desse assunto. E aí veio o tema 1070. O que o STJ concluiu? Isso já transitou em julgado, então não vai para o Supremo, não vai mais para lugar nenhum. A tese, após o advento da Lei 9876, olha o marco, 9876 de 99. Atenção, que a gente acabou de ter uma aula sobre decadência, uma meia aula sobre decadência com a Gisele, e ela falou sobre decadência, tem decadência aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque é uma revisão do ato de concessão. E, para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso de exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto. Essa é uma das teses que eu desenhava naquela obra e que o STJ acatou, trouxe, e aí vem aquela grande discussão, mas Emerson, eu vou aplicar isso onde? Quem é o público-alvo desse assunto? Eu trouxe alguns exemplos, tá? Coloquei 3 grupos de segurados que se enquadrariam nessa tese. Então, segurados com atividades iguais. Lembra que eu chamei a atenção da redação da lei? Eu vou até voltar aqui, ó. Atividades concomitantes. Lá em 1973, a lei falava empregos ou atividades concomitantes. A 8.213 trouxe só atividades. Então, se eu tenho a mesma atividade, elas não são atividades concomitantes. Uma enfermeira que trabalha em 2 hospitais, ela não tem 2 atividades, ela tem uma única atividade, ela tem um único registro no Corém, ela tem 2 vínculos, mas a atividade é uma só. Um professor que dá aula em 2 faculdades, ele tem uma única atividade, professor, não é? Mas o INSS sempre olhou vínculos e taca-lhe atividade concomitante, principal e secundária, arrebenta com o valor do benefício, né? E eu coloquei alguns exemplos, o professor em vários lugares, o médico que trabalha em mais de um hospital, o músico que trabalha em mais de uma banda, ou que tem mais de um compromisso musical, o veterinário que trabalha em mais de um pet shop, por aí vai, gente. Tantas opções, eu coloquei só algumas aqui nessa lista. Aí nós temos o outro caso, que é o segurado que tem atividades diferentes. O cara que é engenheiro durante o dia e ministra aulas à noite ele é professor, ele não é engenheiro. Um cara que é mecânico durante o dia e à noite é músico, toca na noite. Um advogado, e que é um caso, inclusive, conhecido, o caso de um amigo meu, que ele é advogado e é dono de um pub, de um bar chique, né? Pub, aqueles bares pequenos, escuros e caros. Tudo em estrangeiro fica pequeno, escuro e caro, tá, gente? É o caso, por exemplo, de Souvenir, né? Que é uma lembrancinha pequena, cara. Bistrô, restaurante pequeno, escuro e caro. Sempre diminui e encarece. Pub é a mesma coisa. Então, tem segurados em regimes diferentes. Opa! Mas aí eu não posso misturar, Emerson. Então, eu peguei uma CTC, levei para o outro regime. Mas um período era concomitante. Então, esse período não será aproveitado pelo outro regime. A lei veda o aproveitamento desse período. Mas e as contribuições? Não podem ser aproveitadas para melhorar a média? Existem julgados dizendo que sim, existem julgados dizendo que não. Eu conversei com alguns grandes especialistas em RPPS e eles todos entenderam que não. Inclusive, a TNU já tem decisão dizendo que não pode aproveitar nem os salários. Mas eu questiono isso bastante porque nós temos uma questão tributária envolvida aqui e uma questão de sonegação e mais, de confisco tributário. Porque se eu paguei a contribuição e não terei benefício por isso, e a contribuição previdenciária é um dos poucos tributos que está atrelado à concessão de benefício, eu estou tendo um confisco, estou sofrendo um confisco de tributo. Então, são temas muito legais para a gente trabalhar. Esses são os principais públicos que nós temos para trabalhar com atividades concomitantes. Meu tempo já está estourando, falta só 1 minuto para eu acabar. E eu quero encerrar, então, minha participação aqui. Pena que é muito pouco tempo para a gente falar sobre muita coisa, né, gente? Mas para deixar aqui a propaganda do meu material, os meus livros, esse e-book é gratuito, é só entrar no meu site. Ele vai pedir um pequeno cadastro, que é teu nome, teu e-mail. Aí o meu sistema, ao invés de falar clique em 3 fotos com semáforo, ele manda um e-mail para você clicar e confirmar que você é você mesmo. Quase sempre cai no spam, dá uma olhadinha, tá? Cadastrou, já vai ver no spam se não chegou o e-mail lá.
clica, ele vai em seguida te mandar um outro e-mail com o link para baixar o e-book, é um presentinho meu para vocês. Alguém perguntou sobre cupom de desconto dos livros. Gente, eu tô com uma promoção mega especial, tá no meu Instagram, que é esse aqui, @EmersonLemes, para compra de livro direto comigo, vai autografado, frete grátis e um precinho bacana, tá bom? E eu quero, senhores, agradecer demais ao convite para estar aqui com vocês, para bater esse papo sobre um assunto tão legal, tão gostoso, e que são as atividades concomitantes, e que me empolga tanto há tanto tempo. Rodrigo! Ô, meu querido, que gostoso te ouvir, que bom te receber aqui. Deixa eu tirar da tela o material. Muito bem. Que bom te receber aqui, muito feliz, cara. De verdade, meu amigo do rock and roll, querido Emerson Lemes, brilhante sua palestra. Eu agradeço em nome do G4 sua participação. Espero